Não, na aula passada, que foi na terça passada, eu falando na questão da escatologia, eu comecei a abordar sobre o galardão, a recompensa. E hoje eu quero continuar falando desse assunto, porque é um assunto muito interessante, irmãos. Claro que você ir para o céu, só ir para o céu sem galardão nenhum, já seria uma grande coisa. Mas é interessante que existem vários textos que a Bíblia fala sobre galardão. E é uma coisa que nós precisamos ter em mente. Hoje, por exemplo, Lucinha partiu. E há um galardão que o Senhor determinou para ela. E a gente às vezes passa como cristão a vida e a gente quer ser salvo. Amém. Mas Deus tem um adicional que se chama galardão, que nós precisamos esperar. Não por vaidade, não por acharmos que nós somos maravilhosos, mas porque Deus estabeleceu que assim o fosse. O galardão é um presente, o galardão é uma retribuição de Deus para você, que o Senhor determinou. E o que vem de Deus é bom, e o que vem de Deus eu devo querer e devo esperar. E nós vamos voltar só a alguns textos e entrar em outros novos nessa noite, que falam sobre galardão, sobre aquilo que é importante, sobre coisas que me ajudam no meu galardão, ou coisas que impedem que eu receba, ou que eu cresça na questão do galardão. Eu quero ir com vocês nesta noite. Amém? Vamos então, irmãos. Deixa eu voltar aqui, desculpe aqui, muito só. Vamos lá? Vamos começar em Mateus 5, 11 e 12. Eu quero dar um estudo bíblico sobre esse assunto. Eu comecei na aula passada, mas eu quero recomeçar alguns textos e entrar em outros. Amém? Diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O texto diz, irmãos, que é grande, ou será grande o nosso galardão nos céus. Quando que? Quando nós sofrermos por causa de Cristo. Então, irmão, se por causa de Cristo você for perseguido, injuriado, caluniado, mentirem contra você, por causa de Cristo, por causa da tua fé em Cristo, por causa da tua escolha em Cristo, o texto diz que você é o quê? Bem-aventurado, porque é grande o que? O vosso galardão. Isso quer dizer o que, irmão? Não reclame, não reclame, não lamente, não choramingue quando as pessoas fizerem coisas contra você, pelo fato de você ser de Cristo e manter a sua atitude como um cristão verdadeiro. Primeira coisa que aumenta, o que dá galardão, é sermos perseguidos por causa da nossa fé. Amém? Agora, a gente pensa assim, então isso era para aqueles pessoal lá que está sendo morto lá pelo Estado Islâmico. Não, irmãos, você
certamente toda pessoa que anda na luz, em algum nível, vai ser perseguido, rejeitado, caluniado, ofendido por causa da sua fé em Cristo Jesus. Paulo diz que aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Há uma perseguição inerente, porque você segue a Jesus, porque você anda com Jesus, porque você persevera em Jesus. Será que você nunca viu isso na tua vida? Será que você nunca sentiu que alguém, por exemplo, quando você se converteu, pessoas mudaram com você, algumas pessoas mudaram com você? Mudaram? Isso é uma perseguição. Até o quê? A família. Tem gente que não saía da tua casa, não é verdade? Você se converteu, você sentiu uma freada. É claro, irmãos, que quando você se posiciona com Cristo, também você vai criar agora relação diferente com outras pessoas, que vão ver diferença em você e vão saber o que aconteceu com você e vão querer seguir você. Mas por outro lado, outras pessoas, porque você agora é de Jesus, vão te olhar de rabo de olho. Você provou isso, será? Eu creio que tem gente aqui até que familiares se afastaram. Meu pai, quando se converteu, a minha mãe falou para ele, quando ele voltou para casa convertido: ou esta porcaria ou eu. Ela foi clara: ou esta porcaria ou eu. E a minha mãe perseverou até, meu pai perseverou até que a minha mãe, 1 ano e meio depois, mais ou menos, se converteu. Mas a primeira reação dela, e quando ele foi para o seminário, ela jogou a aliança pela janela. Eu posso falar, ela morreu? Ninguém vai falar para ela, não é? Não é? Quando ela foi para o seminário, ela jogou a aliança pela janela. Depois pegou de volta. Não, acho que perdeu, depois teve que comprar outra, deu prejuízo. Ela não queria nunca ser mulher de pastor. E ela jogou a aliança pela janela. Vocês estão entendendo? Isso é um tipo de quê? De quê? Perseguição, gente. Isso é um tipo de perseguição. Estão entendendo? A tua fé em Jesus genuína vai trazer para você algum tipo de perseguição, algum nível. Mas se isso acontecer e você não ficar com não rejeitar isso, quer dizer, você assumir a tua posição, o texto diz que é grande o vosso galardão nos céus. Quer dizer, há uma recompensa adicional à salvação que vai vir sobre a tua vida. Morreu uma mulher, ontem, anteontem, uma escritora, como é que é o nome dela? É uma americana, Eliot, como é que é? Esqueci o nome dela agora. Essa mulher trabalhou com o marido junto aos índios, com missionários. Ela casou 3 vezes, essa mulher. Morreu o primeiro, morreu o segundo, agora ela morreu, tinha o terceiro. Eu achei interessante que um dia ela foi pregar para os... Aí lá o pessoal matou o marido dela. E ela foi e ganhou aquele que matou o marido dela para Jesus. E hoje, esse homem que matou o marido dela é pastor numa igreja que ela fundou. Esse homem que matou o marido dela é pastor numa igreja que ela fundou. Ela morreu dia 15. 15 foi o quê? Domingo, né? Segunda, morreu ontem. Uma mulher com testemunho tremendo. Você imagina? Essa mulher ganhou para Jesus o homem que matou o marido dela, o primeiro. E hoje esse homem é pastor numa igreja que ela fundou. Por causa disso, o galardão dessa mulher é grande. Estão entendendo, irmãos?
É gozado, isso tem muito a ver com a palavra da apóstola hoje, muito interessante, sobre perdão, né, irmãos? O perdão é fundamental para você entrar em lugares altos em Deus. Uma pessoa que não entra no nível profundo de perdão, nunca entrará no nível mais profundo em Deus. Perdão é fundamental, irmãos. Ter o coração livre, ter o coração aberto. Isso traz galardão. Isso traz galardão. Eu creio, irmãos, que essa aula, eu quero que você entenda o seguinte, eu estou trazendo textos que mostram coisas para você pensar que galardão é uma coisa que Deus tem para você e que você não deve rejeitar ou considerar uma coisa supérflua, porque às vezes pensa assim, não, eu vou ser salvo, o galardão é meio supérfluo. Não, irmãos, galardão é algo que Deus criou, e se Deus criou é coisa importante para você. Estão entendendo? Galardão não é o rádio do carro, nem aquela, como é que chama? Aquela magnésio, como é que chama? Roda de magnésio. Galardão é algo importante que Deus preparou para mim e para você, e que a gente tem que aspirar em nome de Jesus. Estão entendendo? Vamos ao outro texto. Mateus 6:1. Aleluia. Aleluia. Hoje nós contratamos eu e o pastor Jonas contratamos a internet dedicada. Esperamos daqui no máximo 30 dias já podermos transmitir ao vivo os nossos cultos. Amém? Vamos lá? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes o quê? Vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Olha, isso aqui é muito sério. Se sofrer, ser perseguido, ser caluniado por causa de Jesus traz grande galardão, o texto diz que se eu faço as coisas para aparecer para as pessoas, eu perco o galardão. Isso é sério, né? Irmãos, isso aqui é tão sério, porque Deus olha não aquilo que você faz, irmão. Deus não olha primeiramente o que eu faço, Deus olha as motivações pelas quais eu faço as coisas. E isso, irmãos, é muito sutil. A linha é muito tênue, é muito, muito fina. Irmão, nós temos que orar, Senhor Deus, guarda o meu coração. Eu quero fazer as coisas por causa do Senhor. Claro, se alguém amanhã te elogia, sei lá, ou faz algo a você em gratidão que você fez, amém. Passe a glória para Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Isso aqui é sério, irmãos. Quando eu abençoo a vida da Sheila, por uma palavra, por uma pregação, eu preciso entender que isso veio de Deus. E eu não tenho que ficar esperando a glória, o reconhecimento, o aplauso. E o coração humano, a alma humana, ela prefere, ela gosta, ela ama, ela espera isso. Por isso que a linha é fina. Como? Acho que até mais que o tapinha, né? O tapinha, o elogio, uma retribuição. Irmão, se eu semeio na vida da Nadir, eu não vou esperar da Nadir a retribuição. Por quê? Se Deus sabe que eu fiz por causa dele, ele vai levantar o Tiago para retribuir, ser usado na minha vida. Não é que vai ser a Nadir, pode ser outro, gente.
O importante é saber que Deus é um Deus que cuida de mim. Deus é um Deus que julga as coisas. Deus é um Deus que retribui segundo a sua plena e soberana vontade. Mas eu não vou ficar correndo atrás disso, gente. Sabe por quê? Porque se você ficar fazendo isso, se amanhã alguém não corresponde àquilo que você espera dela, você fica até magoado, até começa a falar mal dela. Eu fiz aquilo para a Diná, e a Diná não vê isso. Irmão, se ela não vê, qual é o problema? Deus viu? Se eu fiz por causa de Deus, se Diná amanhã virar a cara para mim, não tem problema nenhum, irmãos. Eu fiz por causa de Deus, e eu espero dele a recompensa em nome de Jesus. Irmão, esse texto é muito forte, gente, porque nós podemos perder todo o efeito das nossas atitudes em Deus, porque ficamos esperando a glória do homem. Eu não posso esperar a glória do homem, irmãos. Agora, se eu dei, se eu fiz, eu vou receber. Eu vou receber de Deus. O meio é Deus que decide. A pessoa que vai ser usada para me retribuir é Deus quem decide. Irmãos, quando a gente vive assim, a gente vive livre. Quando a gente vive assim, a gente vive livre. Livre. A alma que, como diz o Manel, a alma morde um tapinha, né? É verdade. Puxa vida, hein? Eu fiz aquilo pelo Rafael, e o Rafael, parece que eu nunca fiz nada por ele. A alma tem essa coisa, irmãos. Semeie, irmãos, por causa de Deus. Porque se você exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, você não vai ter galardão junto ao Pai Celeste. Quando você cresce nisso, irmãos, você é alguém que vive numa outra dimensão. Amém? Mateus 10, 41, 42. Mateus 10, 41, 42. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, primeira coisa, o galardão não é porque você tem uma função no corpo. O que o texto diz? Se eu der um copo d'água para o profeta, porque ele ser profeta, eu não sou profeta, mas eu vou ganhar um galardão igual dele. Quer dizer o quê? Os que aparecem menos, os que não têm uma posição de destaque, os que não têm uma posição de autoridade maior no corpo de Cristo, não ficarão aquém, se andarem nos princípios de Deus, daqueles que são líderes e que aparecem mais. Ai de mim de pensar, porque eu sou líder, eu sou apóstolo, vou ter galardão maior que o teu, porque sou apóstolo. Amém? Isso aqui é muito forte, irmãos. Por isso que eu creio que no futuro, né, nos tempos escatológicos, nós vamos ter muitas surpresas. Há pessoas talvez quietinhas, talvez que não aparecessem muito, e tiveram posições em Cristo tão tremendas, que vão ter galardão maior do que aqueles que apareceram muito, e que todos pensaram que era o campeão de galardão. Isso é sério. Vocês estão entendendo, irmãos? O
galardão não é pela minha função no corpo. Não é porque eu sou profeta, eu vou ganhar galardão maior do que aquele que deu um copo d'água ou que passou a minha roupa. Isso é muito bom de saber disso. Para ninguém ficar cheio pela sua posição eclesiástica. Em nome de Jesus. Estão entendendo? Segunda coisa que eu aprendo nesse texto. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto. Que o galardão também tem a ver da tua relação com os homens de Deus. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá galardão de justo. Quem der um copo de água fria a um destes pequeninos por serem discípulos de Jesus, de modo algum perderão o seu galardão. Então, irmãos, quando de alguma forma eu sou instrumento de bênção no corpo e para as pessoas do corpo, isso produz galardão, mesmo que eu não tenha uma posição de destaque no corpo. A relação que eu tenho com alguém do corpo, com meu irmão em Cristo, traz galardão. Amém? Terceira coisa, a questão do galardão é que Deus olha as pequenas coisas. Aqui fala, aquele que der um copo de água fria a um discípulo de Jesus. Uma coisa simples, banal. Mas na consideração, na avaliação, na questão do galardão, os pequenos atos têm valor. Não só os grandes atos. Irmãos, às vezes a igreja se enche tanto de si, mas esse texto para mim mostra que vale na eternidade, na escatologia, coisas pequenas. Talvez um sorriso para alguém numa hora difícil, talvez um abraço, não é? O que eu quero que você entenda é que a tua vida tem que ser uma vida tal em Cristo que todas as tuas atitudes por causa de Jesus são olhadas no mundo espiritual na questão do galardão. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 6:35. Lucas 6:35. Amém? Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno e até para com os ingratos e... Isso aqui é forte. Coisa que traz galardão, amar o inimigo. E tem muito a ver com a aula da apóstola nessa noite. Irmãos, amar o inimigo, liberar o teu coração para o inimigo, traz galardão, traz recompensa, em nome de Jesus. Amém? Estão entendendo? Segunda coisa, fazer o bem. Fazer o bem. E o interessante que não é só fazer o bem para as pessoas que são boas para você. Porque às vezes nós somos estimulados a fazer o bem a quem nos é simpático. Mas o final do texto diz que eu tenho que fazer o bem como instrumento de Deus. Por quê? Pois o Senhor é benigno até para com os quê? Ingratos e maus. Quer dizer, de alguma forma, Deus, como é benigno para o ingrato e mau, Ele vai me usar para ser um fator de benignidade na vida do ingrato e mau. Logo eu vou fazer o bem, não só a gente que eu gosto, mas gente que às vezes me fez mal, ou falou mal de mim. Isso aqui é forte, irmãos. Isso traz galardão. Isso traz galardão.
Isso traz galardão. Amar os inimigos, fazer o bem aos ingratos e maus. E terceira coisa, irmãos, que esse texto diz: emprestai sem esperar nenhuma paga. Eu já falei para vocês algumas vezes, eu falei isso aqui na aula passada também, usando esse texto ainda. Irmãos, nunca empreste uma coisa, um valor, que se a pessoa não retornar a você, isso vai trazer destruição para a tua vida. Empreste, sabendo que se a pessoa não pagar, não retornar, aquilo não vai mudar a tua vida. Porque há pessoas que se arruinaram porque emprestaram, deram o cartão, né, para alguém, não é verdade? Mas nunca faça isso, isso é burrice, isso é idiotice. Até uma irmã que na aula passada falou assim: por que o senhor não falou para mim isso antes? A irmã Selma falou: apóstolo, por que o senhor não ensinou isso antes? Eu falei: já ensinei, você é nova na igreja, de certa forma. Mas isso aqui é sério, irmão. Se alguém pede emprestado, vamos lá, R$1.000, eu vou pensar assim: se a pessoa não pagar os R$1.000, eu posso ficar numa boa? Aí, se eu sentir direção, eu empresto. Mas se os R$1.000 para mim vai me deixar endividado, prejudicando a minha vida e a minha família, nunca empreste. Porque eu tenho que emprestar sem esperar o quê? Paga. Emprestar se não de dar, com uma promessinha de que o cara vai pagar. Mas, irmãos, quando eu empresto, eu até esqueço. A pessoa vem devolver, eu falo: não, claro, mas claro que não. Claro que não. Eu esqueço. É como se eu tivesse dado. Esses dias alguém devolveu lá uma parte, eu falei: amém. Amém. E se a pessoa não tivesse devolvido? Amém também. Esse é um princípio da Bíblia, irmãos. Agora, não empreste aquilo que vai fazer falta amanhã. Mesmo que o cara jure que vai receber o dia. Não, eu te pago semana que vem. Não faça essa loucura. Isso é burrice. Isso é idiotice. Amém? Isso também traz muitas inimizades. É claro. Exatamente. Lucas 6, 22 a 23. Esse assunto de galardão é muito legal. Eu estou estudando isso aqui esses dias. É uma coisa legal mesmo. É uma coisa que a gente às vezes nem pensa, né? Meus irmãos, Deus tem galardão para você, mas tem princípios bíblicos que trazem galardão na tua vida, o que você perde. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando, o texto é até paralelo, né? E quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. O texto diz, nós já vimos esse texto, eu só quero recapitular. Quando por causa de Jesus, agora é o texto paralelo, né? Nós lemos em Mateus, eu acho, né? Agora, você for odiado, você for expulso, isto é, pessoas cortarem relações com você por causa de Jesus, for injuriado, caluniado, rejeitado, se alegre, exulte, porque grande é o vosso galardão. 1 Coríntios 3, 6 a 9. Vamos lá? 1 Coríntios 3, 6 a 9. Acharam? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho.
Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois. Amém. Primeira coisa, o galardão não pode ser medido pelo tipo de obra. O texto diz que aqui um faz o quê? Planta, e outro? Rega. São coisas do quê? Diferentes. Entendeu? Então, não compara assim, aqui não tem isso, mas tem gente que fica comparando, você vai ter mais galardão, você faz isso. Irmãos, para de bobagem. Deus é que julga isso. Porque aqui um planta, faz um tipo de coisa, o outro rega, faz outro tipo de obra e recebe galardão. Segunda coisa, irmãos, eu tenho que saber que o crescimento vem de quem? De Deus. Logo, o meu galardão não é por eu ser o expert da obra. O meu galardão é porque eu sou colaborador na obra. A obra é de Deus, irmãos. Eu sou apenas um canal. Um canal. Por falar nisso, irmãos, me lembrei agora outra coisa, parênteses. Quem quiser o CD com o seminário de fim de semana passado, o pastor Jonas vai anotar o nome que nós vamos reproduzir. Vamos cobrar R$10 por aula, por CD. Então, se você quer o CD, procure o pastor Jonas, que ele já vai fazer isso para você. Parênteses, corta para mim. Vamos lá? Então, irmãos, o crescimento vem de Deus. O meu galardão vem por eu ser o quê? Colaborador. Amém? Para ninguém dizer, não, a obra, minha obra. Não, eu sou líder, irmãos, da obra, vamos dizer assim. Mas o meu galardão não é para eu ser o homem de Deus, é porque eu sou colaborador naquilo que Deus quer fazer e me usa no lugar que Ele me colocou. Estão entendendo? Eu sou cooperador, irmãos, eu sou colaborador. Eu não sou o cara. Eu não sou o cara, gente. É Ele que é o cara. O Senhor Jesus. Terceira coisa. De modo, irmãos, que nem o que planta e o que rega é o quê? É alguma coisa. Irmãos, a obra é de Deus. Quem faz? Deus. Eu sou cooperador. Eu sou cooperador. Mas a obra é de quem? De Deus. 1 Coríntios 9, 16, 17. Primeira Coríntios 9, 16, 17. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho o quê? Galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Irmãos, primeira coisa, que é galardão, não se glorie naquilo que você faz para o Senhor. Quer galardão? Não se glorie naquilo que você faz para o Senhor. Cuidado, gente. Cuidado, gente. Cuidado. Segunda coisa. O texto diz que é obrigação fazer aquilo que Deus quer. Ele me chamou para viver isso. E terceira coisa, o galardão, ele virá para mim e para você se fizermos as coisas de livre vontade. Se fizermos de livre vontade a vontade do Senhor. Irmão, é ter prazer, quer dizer, fazer por causa do Senhor. É por causa do Senhor, irmãos. Fazer por causa do Senhor. De livre vontade, não constrangido. Eu sei que eu tenho obrigações, mas eu faço essas obrigações de forma espontânea, de forma livre. É por causa do Senhor.
E o que ele fez por mim é muito maior do que eu possa fazer por ele. Amém? Aleluia! Hebreus 10, 35 e 36. Hebreus 10, eu falei o quê? 10, 35 e 36, então falei certo. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande o quê? Galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Primeira coisa que traz galardão: confiança em Deus, independente das provas. Irmão, confiar em Deus, crer em Deus, ter fé em Deus, depender de Deus, isso traz galardão. Amém? Confiar em Deus traz galardão, irmãos. E segunda coisa é você ter a necessidade de perseverança. Uma vida que vai alcançar o galardão é uma vida perseverante. Uma vida que continua crendo, confiando, independente das circunstâncias. Uma vida que avança, independente das circunstâncias. Porque persevera, continua, não retrocede, não desiste, não chuta o balde. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Os 11 e 26. Hebreus 11 e 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o quê? O galardão. Irmãos, considerar as perdas e o sofrimento de Cristo, e por causa de Cristo, ser mais valioso do que o Egito, do que as coisas do mundo, isso traz galardão. Numa hora quando assim alguém que a gente conhece, né, que tão próximo de nós, parte para a eternidade, isso dá uma mexida na gente sempre, né? O que fica? O que permanece? O que continua? Lucinha viveu 74 anos. Mas tem gente que vai com 20, com 15, com 30, com 40. A vida passa com rapidez. E são nesses momentos, amados, que a gente reflete, que a gente pensa. O que a gente vai levar da vida de verdade? O que é prioridade? O que é importante na vida? Eu aprendi uma coisa: no caixão tem gaveta. Não tem gaveta. É verdade. As coisas do mundo, irmãos, domingo eu preguei sobre ter prazer em usar as coisas, né? É bom, como dom de Deus. Tudo bem, a gente usa as coisas do mundo e é coisa boa. Mas o importante é o quanto você tem compromisso com Cristo, o quanto você depende de Cristo, o quanto você está disposto até em sofrer por causa de Cristo. Como isso sendo mais importante do que as coisas que você possa provar na terra. Que o Senhor nos ensine isso. Que o Espírito Santo ministre ao nosso coração essa verdade. Em nome de Jesus. 2 João 1, 7 a 9. Vamos lá? 2 João 1, 7 a 9. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne.
Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. É gozado que aqui fala de um galardão completo. Então tem um galardão completo, tem um galardão pela metade, de um quarto, de um terço, sei lá como é que é o negócio. Mas Deus quer que a gente ganhe o galardão completo, irmãos. O galardão pleno. E o texto diz: acautelai-vos para não perder, cuidado para não perder. Exatamente. Porque tem gente, irmãos, que vai te enganar minando a obra e a realidade de Cristo. Eu falei para vocês, por exemplo, que eu creio, irmãos, nas coisas de Israel. Eu creio, que Deus é o povo escolhido, é um povo que Deus tem um projeto, mas eu tenho que tomar cuidado para não virar judaizante e tirar Jesus da história. Como eu conheço gente, tirou Jesus da história devagarzinho, por causa dessa coisa do judaísmo. É uma doutrina de engano, irmãos. Acabou uma igreja. Diz que na Rua do Manel também tem uma igreja dessa. O Manel contou aqui. Eu soube e depois o Manel confirmou. Ele foi lá 4 anos atrás, sei lá, não sei quantos anos atrás, 10 anos, sei lá, e pregava Jesus, né? Você esteve lá dentro. E agora, há pouco tempo, você perguntou o cara lá, ele falou o quê? Diante de Jesus. Entrou tanto no judaísmo o negócio que o cara tirou Jesus. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Isso rouba o galardão. Em nome de Jesus. E outra coisa, irmãos, cuidado para não ultrapassar a doutrina de Cristo. Não queira inventar. Se você não tem certeza, vai no que tem certeza ali. Mas não queira ir além. Não ultrapasse a doutrina de Cristo. Isso rouba o galardão. E finalmente, irmãos, Apocalipse 11, 18. Apocalipse 11, 18. Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Primeira coisa, haverá um momento de se dar os galardões. Na volta de Jesus, haverá um tempo dos galardões. Segunda coisa, o galardão é para os servos do Senhor, para quem é do Senhor, para quem serve ao Senhor. O galardão são para os que temem ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Eu gosto de definir o temer ao Senhor como que pisam em ovos para não errarem, para viverem a vida e a vontade de Deus. E o que eu acho interessante também nesse texto é que o galardão é para os pequenos e para os grandes, para os importantes e os poucos importantes no reino de Deus. Interessante isso aqui, né? Não se iluda. O galardão não tem a ver com a importância do teu trabalho. O galardão tem a ver com o teu nível de submissão e de obediência ao Senhor. Que você não se engane. Imagine eu que falo bastante e a Aninha que fala muito pouco. Será que eu vou ter maior galardão que a Aninha? Porque eu falo bastante? Né, Aninha? Você pode chegar lá, há uma unção de caladinhos. Há um galardão de caladinhos, você ganha.
cuidado, irmãos, por pensar além do que a palavra diz. Mas uma coisa é clara: eu preciso perseverar na direção do galardão. Irmã Lucinha saiu da terra, e o Senhor já calculou o galardão de Lucinha. Sebastião saiu da terra, e o Senhor já calculou o galardão de Sebastião. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, amados. Senhor, é muito bom a gente abrir a Tua palavra. A gente aprende. A gente é confrontado. E nessa noite, quando a gente pensou em galardão, a gente quer dizer ao Senhor, primeiro, que o Senhor nos perdoe por a gente minimizar esse assunto. Talvez até que por a gente achar que seria vaidade nossa ficar preocupada com galardão. Mas, Pai, se Tua palavra mostra razões para eu ter ou não ter galardão, é porque o Senhor quer que eu aprenda isso. Não por vaidade, mas porque o Senhor assim determinou. Pai, nós não queremos perder o nosso galardão. E nós queremos, segundo a Tua vontade, ter o galardão completo, como diz a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.